Olá, estamos começando o Rio Grande que dá certo. Hoje vamos falar sobre cooperativismo com o presidente do sistema Ocer Sescope do Rio Grande do Sul, comandante Virgílio Périos, que já está conosco. Seja bem-vindo ao Rio Grande que dá certo, comandante Virgílio. Muito bem, muito obrigado. Uma saudação à Band, que é nossa parceira na área cooperativa, cada vez mais difundindo a nível de cooperação que nós precisamos. E a cooperação leva necessariamente à ideia cooperativa. Sem dúvida. Passamos aí pelo Dia do Cooperativismo. Sempre todo ano nós temos o Dia do Cooperativismo marcado por muitas ações em todo o Rio Grande do Sul, pelaquela ação também no Parque da Redenção, que já tive o prazer de participar com programas do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E este ano, em função da pandemia, foi uma grande live, um grande debate, justamente apontando para o pós-pandemia, né, presidente? Sim, nós estamos trabalhando juntamente com 150 países do mundo, sempre comemorando dia 1º sábado do mês de julho, o nosso aniversário, o aniversário das cooperativas. E esse ano não podia ser diferente, porquanto a Covid-19 nos obrigou virtualmente a fazer comunicação com os sócios. Neste guarda-chuva do cooperativismo, nós temos quantas pessoas cooperativadas hoje no nosso Rio Grande? No Rio Grande, perto de 3 milhões de sócios. Colaboradores são 65 mil trabalhadores contratados por carteira assinada. E como associados, sendo profissionais liberais de todos os setores, trabalhadores avulsos, pequenos trabalhadores, produtores rurais, na forma de organização cooperativa social, que é livre para todos os que queiram se associar, que um dos princípios básicos do cooperativismo é aderir ao primeiro propósito da Revolução Francesa, em que estabeleceu os 3 princípios da cooperação mundial, que seria a liberdade. Então, esses 3 milhões de sócios livremente são associados à cooperativa, se associam e livremente, quando não querem mais ficar na cooperativa, se desassociam na cooperativa. Então, na verdade, somos um Estado cooperativista, com 3 milhões de sócios. Nós podemos multiplicar seguramente por 2, alguém mais da família que se integra nesse processo cooperativo, teríamos metade da população gaúcha vinculada ao sistema cooperativista do Rio Grande do Sul. Sendo campeão, então, o Rio Grande na área cooperativa, em número de associados a nível nacional. Uhum. Nós temos hoje cooperativas agrícolas, sistema médico, serviços. Qual é o panorama hoje? O panorama maior que se desenha é o crédito, 2 milhões e 100 mil associados. O crédito está dividido em 4 setores. O Sicredi, que é o carro-chefe do nosso sistema de crédito, nasceu aqui no Rio Grande do Sul, anos atrás. Depois veio a Unicred, formando a ala das cooperativas de crédito do setor da saúde, principalmente os médicos, com muita forte expressão econômica. Para termos uma ideia, em revista mundial, aparece a Unicred do Brasil como o segundo setor mais capitalizado do mundo em cooperativas. O primeiro é Mondragón, da Espanha, com 50 mil dólares por sócio. Aqui no Rio Grande do Sul está em torno de 15 mil dólares por sócio, aliás, a nível de Brasil. Então, somos o segundo colocado. Temos o setor Sicob e o setor Cressol, que também está em nosso estado muito forte. E o segundo setor mais forte em cooperativas é o da infraestrutura, da eletrificação rural. Opa. Que também se chama, hoje não só eletrificação, mas também chama-se de inovação em termos de telefone. Nós temos 55 pontos de internet que as cooperativas, com recursos próprios, nos últimos 2 anos criaram, e colocaram redes de rádio e de telefone no interior, onde não tem comunicação, e o jovem hoje fica no campo, permanece no campo, porque ele tem telefone, que é a ferramenta mais importante que valoriza para poder continuar no campo. O terceiro setor mais forte é o agropecuário, com 343 mil associados, muito forte, e agregando cada vez mais jovens e mulheres no processo cooperativo, tornando forte esse sistema, reforçando, aliás, que é o carro-chefe do ponto de vista econômico no processo cooperativo. E o quarto setor, com mais número de sócios, é o setor das cooperativas da saúde, integrando com 53 cooperativas, 23
mil associados. Então, o setor cooperativo é regularmente forte no Rio Grande do Sul, em expressão econômica e em expressão social, principalmente. Isso é muito interessante, presidente Virgílio, na medida que nós temos o surgimento das cooperativas de inovação que estão suprindo aquela carência que as grandes concessionárias de banda larga, de telefonia, não podem levar até o interior. Ou seja, essas cooperativas estão justamente agregando um produto no interior do estado e suprindo a carência de banda larga e de telefonia, presidente. É uma revolução do campo que se dá silenciosamente pelas cooperativas de infraestrutura. Parabéns às nossas 23 cooperativas de infraestrutura que fazem um esforço muito grande de não só levar energia de qualidade, e essa energia é de qualidade, na medida que a ANEEL premia anualmente as melhores empresas, as 10 melhores empresas do setor elétrico, e 5 prêmios foram conquistados entre as 10 primeiras de cooperativas do Rio Grande do Sul, pela qualidade de atendimento ao consumidor. Nós tivemos há pouco tempo um vendaval forte, nosso ciclone da semana passada, e houve uma cooperativa que em 4 horas recuperou todas as redes, praticamente as cooperativas que foram danificadas, com exceção de Erechim, onde houve um dano maior, as cooperativas em 24 horas restabelecendo a energia. E Erechim foi socorrida no segundo dia por várias outras cooperativas que também, normalmente, ninguém enxerga, mas nós sabemos que as cooperativas parceiras, irmãs da eletrificação rural, mandaram equipes técnicas com apoio, equipamento necessário para ajudar a recuperar imediatamente as redes de energia também na área da região de Erechim. A gente está conversando com o presidente do Sistema OCER Sescope RS, Virgílio Pérez. Vamos fazer um breve intervalo e já retornamos com o Rio Grande que dá certo. Fique conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje falando da potencialidade das nossas cooperativas. No mês do cooperativismo, tivemos o Dia da Cooperação também, comandado pelo OCER Sescope RS. Estamos conversando com o presidente Virgílio Pérez. Presidente, a gente estava conversando justamente sobre essa potencialidade, o agro diretamente ligado ao sistema financiador, que hoje tem uma capilaridade muito grande, que inclusive começa a sair do Estado, não é, presidente? Sim, o crédito se expandiu fortemente, atendendo os apelos do Banco Central, para que ele pudesse fazer a inclusão financeira dessas classes C e D no Brasil. E está fazendo esse dever de casa. O setor que mais, em relação aos outros sistemas financeiros, captou recursos a longo prazo, no caso poupanças, crescemos 13% no último ano, e os depósitos da vista aumentaram em cerca de 28%. Então, esse é o nosso crédito forte, que alavanca hoje, principalmente o custeio dos produtores rurais para fazerem as lavouras. Ainda não os investimentos, que os investimentos ainda, o Sicredi e as cooperativas de crédito são normalmente intermediárias da relação financeira que se estabelece. Mas, de qualquer maneira, o grande sinal positivo também foram os resultados do sistema de crédito. 1 bilhão e 400 milhões de sobras. O total das cooperativas em sobras alcançou, no ano passado, 2 bilhões e 400 milhões. Agora, o que acontece no sistema cooperativo? Aonde é destinado esse recurso de 2 bilhões e 400 milhões? Eles voltam para quem originou essa riqueza. Essa distribuição do resultado volta para a sua origem de quem produziu, na forma do fator trabalho e não outro fator econômico que pudesse definir, ou até o Estado no sistema socialista que define para onde vai esse resultado. Na cooperativa, é como um princípio cooperativo, com uma ordem econômica estabelecida internamente nas cooperativas, esse resultado das sobras vai para o seu associado. Então, nós distribuímos essa riqueza de 1 bilhão e 400 milhões para o crédito e 1 bilhão de reais para os demais setores cooperativos, onde também o agronegócio teve grandes resultados. O senhor falou em informação, isso também é profissionalismo, né, nesses processos todos. Hoje, as cooperativas são um exemplo de gestão, são geridas como grandes empresas, não é, presidente?
Fruto de duas coisas, veio o Sescop, esse nosso sistema S, que treinou no ano passado 110 cooperativas, das 444 cooperativas, em cada cooperativa 110 pessoas. E ainda beneficiou por trabalhos sociais mais de 200 pessoas em cada cooperativa. Juntamente com o esforço das cooperativas, principalmente do agronegócio, dando assistência técnica gratuita aos produtores rurais, isso é um investimento de 15 milhões de reais por ano, juntamente com o Sescop, investindo fortemente na capacitação de recursos humanos e na gestão. Hoje temos executivos de grande valor, de grande formação, temos técnicos em cooperativas de todas as áreas, de todos os setores, e temos trabalhadores totalmente treinados e capacitados. Por exemplo, nessa pandemia que nos houve agora, na doença que veio, por que os frigoríficos de cooperativas estão funcionando bem? São 18 frigoríficos que estão operando. Não preciso citar nenhuma, posso citar algumas de carne, como a Languiru, a Santa Clara, a Coswell, só para citar, a CCGL de leite lá de Cruz Alta, e tantas outras indústrias, a agroindústria do vinho também. Eles obedecem rigorosamente por um preceito educacional e de formação e de educação cooperativa, os protocolos que estão sendo ensinados pelos governos, pelo Ministério da Saúde, pelo governo estadual, e pela Secretaria da Saúde estadual e pelos prefeitos que estabelecem as regras. Então, nós também não tivemos grandes dificuldades de controlar a doença da nossa Covid-19, juntamente com os trabalhadores, que obedecem aos protocolos ensinados e praticados dia a dia nas nossas cooperativas. Isso é exemplo de gestão, né? Mas nós somos berço do cooperativismo, presidente Virgílio. Vamos falar um pouquinho dessa história, porque eu acho que tudo mais ou menos começou lá por Nova Petrópolis. Hoje somos berço do cooperativismo na América Latina, não é? Somos pela oficialidade, que é sempre da Europa, que a Europa estabeleceu em determinado momento, que em 1844, 28 pioneiros de Rochdale tivessem criado a cooperativa de consumo na Inglaterra. Fruto exatamente de uma divisão que havia entre socialistas, e o secretário da cooperativa era Robert Ober, era um socialista, que quando se estabeleceu, o modelo capitalista era muito rejeitado pelos operários daquelas indústrias de tecelagem na Inglaterra na ocasião. Mas veio o Karl Marx exatamente estabelecer o livro do Capital para organizar o sistema socialista, e esses socialistas que ensaiavam um projeto de uma nova organização econômica não admitiam que o Estado se apropriasse da riqueza geral e que o fator de resultado de sobras criado numa cooperativa fosse ter como termômetro o capital, como era o sistema capitalista. Então criaram um sistema cooperativo. Mas, na verdade, vamos ser gaúchos agora e brasileiros, né? O cooperativismo nasce realmente na América Latina pelas 30 reduções dos padres jesuítas, que aportaram aqui em 1610, trazendo aí mais de 1000 padres e leigos que estavam instruídos lá na Espanha. Sim. Para que pudéssemos organizar cooperativas e organizações coletivas aqui na América Latina. A primeira redução jesuítica foi no Paraguai, mas entre as primeiras 7 reduções do Rio Grande do Sul, a primeira foi São Nicolau, 1626. A segunda foi poucos meses depois, em São Miguel das Missões, onde nós temos muitos sinais vitais ainda das reduções jesuíticas. Mas, na verdade, eram cooperativas, e cooperativas do agronegócio. Tinham 2 produtos básicos. Um era o charque, que tinha muito animal boi, que era criado, e, consequentemente, do couro se fazia produtos derivados do couro. E o segundo produto mais forte era a erva mate. Eram 2 produtos exportados para a Europa, para a Espanha e Portugal. E quando nos primeiros navios que levaram esses produtos, as primeiras navegações, né, foram todos sequestrados no caminho. Então,
os espanhóis, os padres jesuítas, mandaram para cá engenheiros de navios, e aí produziram navios próprios. Então, era já uma cooperativa de transporte, aliada à cooperativa agropecuária. Fizeram habitações sociais para que os indígenas, os índios guaranis, e convenceram para isso os caciques, viessem morar na redução, que uma redução tinha cerca de 10 hectares de terra, onde estava uma igreja, onde estavam as hortas, onde estavam as oficinas, as escolas, e as habitações dos nossos índios guaranis. E a habitação foi a primeira revolução como cooperativa habitacional, onde eles conseguiam se reunir, ficar juntos e guarnecidos e protegidos também, para que os bandeirantes não os atacassem mais os índios guaranis, porque eram protegidos pela redução. E com isso também surgiram cooperativas da saúde. São Nicolau, para ter uma ideia, tinha um hospital, onde os resquícios ainda podem ser verificados hoje lá. Um estudo da Universidade URI de Santo Ângelo levantou esse dado, e é extremamente importante. Existia um hospital para atender todos os índios guaranis das reduções jesuíticas, das nossas 7 povos das missões aqui do Rio Grande do Sul, atendendo eles fundamentalmente os índios flechados, né, que eram os guaranis por outras tribos, e as mulheres inválidas, que também ou permaneciam sozinhas, viúvas, e que quando adoeciam eram levadas para aquele hospital para serem cuidadas. E tinha uma cooperativa central que cuidava da contabilidade de todas. Isso eram chamadas reduções. Na verdade, as reduções eram cooperativas. Então, o berço do cooperativismo se dá aqui. Evidentemente que Nova Petrópolis, com muito orgulho, é consagrado pelo município, por lei municipal, por lei estadual e por lei federal, como a capital nacional do cooperativismo, porque é a primeira cooperativa que oficializada foi em 1902, em Nova Petrópolis, e que permanece ainda hoje forte, muito forte, uma das maiores cooperativas hoje do Brasil de crédito, e foi criada em Nova Petrópolis. E por isso Nova Petrópolis é a capital nacional do cooperativismo. E respeitamos isso permanentemente e com muito orgulho. E lá está a nossa pioneira em Nova Petrópolis. A gente está conversando com o presidente do Sistema Alcer-Sescop, Virgílio Pérez. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos para a reta final do nosso Rio Grande que dá certo. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, falando hoje de cooperativismo com o presidente da Alcer-Sescop RS, Virgílio Pérez. Presidente do Sistema Alcer-Sescop, Virgílio Pérez, o que é fundamental para o Rio Grande sair da crise? Bom, são 2 aspectos que temos que considerar. Em primeiro lugar, a seca da soja e do milho, que deu um prejuízo de 15 bilhões de reais para as nossas cooperativas do grão. Temos que correr, e os produtores já estão plantando a valer para recuperar em 2, 3 anos esse prejuízo. Mas a pandemia nos leva à seguinte conclusão. O grande prejuízo, qual vai ser da pandemia? O desemprego. Nós estamos hoje, com Bolsa Família junto, mais de 30 milhões de brasileiros sem trabalho. Tem alguma renda que a União Federal lhes repassa, mas isso vai terminar, que a União Federal já anuncia que em outubro não terá mais recurso para sustentar essas famílias. E são famílias, são 35 milhões. Então, o que nós temos que pensar pelo lado cooperativo? Em primeiro lugar, examinamos concretamente quais são os fatores econômicos que mais geram emprego no mundo, não é só no Brasil, no mundo. Primeiro é a construção civil, e o segundo fator que mais gera emprego é a agroindústria, postos de trabalho. Então, vamos pensar na construção civil. Em 1964, os militares da época criaram também o BNH e fortemente investiram em construção civil para construir casas populares. O Brasil teria que voltar a fazer esse modelo de construção de casas populares via cooperativas habitacionais, agregando cooperativas de trabalho e agregando principalmente o Sistema S, principalmente o Senai,
o SESI e o SESCOP, para treinar durante meio-dia no canteiro de obras os trabalhadores e meio-dia os beneficiários dessa casa de 50 metros quadrados, seja lá um tamanho razoável, mas com toda a infraestrutura que essa casa deve ter, com luz, água, esgoto, saneamento, escolas, estradas, acessos e benfeitorias, que tivesse todos os benefícios necessários, com toda a infraestrutura, que nós fizemos um projeto lá no Jardim Sabará, outro no Passo da Mangueira, outro na Vila Medianeira, que hoje já tem 30 anos, mas foram construídos naquela época. E vou lembrar mais recentemente a crise da Europa, Portugal e Espanha. A Espanha teve 3 milhões de desempregos em 2003. O Felipe González estava desesperado. Como é que vamos criar empregos? Foi única e exclusivamente pelo setor habitacional. Montou grandes agrovilas e aproximou aquelas agroindústrias, para não haver muita mobilidade social. O que nós devemos fazer? Se Porto Alegre hoje não tem mais imóveis para construir em sentido horizontal, e não falo em vertical, que esse é o pecado capital da Minha Casa Minha Vida, do programa, que ele constrói já edifícios para o trabalhador, e o que acontece? Não tem mão de obra, porque um guindaste hoje substitui 120 pessoas na construção civil. E nós temos que dar emprego para essa gente. Então, e educação e capacitação. Então, isso só se daria pelo sistema habitacional, que no mundo inteiro, 1 metro quadrado de construção civil gera 3 empregos. O que vem antes são os materiais de construção, tijolos, ferro, argamassas, etc. O que vem durante a construção, a fase, o que vem após, que é a indústria mobileira e a recuperação e a manutenção das casas. Então, é um setor que é vital para que o Brasil possa sair do desemprego geral, onde 40 milhões de pessoas não vão ter trabalho. Vamos investir 30 bilhões de reais, somente 30 bilhões, que é o suficiente para construir 6 milhões de novas moradias populares, em sentido horizontal, dando dignidade com toda a infraestrutura para a nossa população. Esse é o primeiro plano. E o segundo fator econômico mundial que gera mais empregos é a agroindústria. E a agroindústria, hoje nós vemos isso nas cooperativas claramente. A agroindústria cooperativa, que agrega valor, que industrializa a produção e exporta comida para outros países, tem o dobro de empregos que geram as cooperativas de commodities. Isso significa dizer, há uma missão agora a fazer, que há 5 anos, 6 anos, nós trabalhamos isso em conjunto com a Pecoagro e os setores das cooperativas, que teríamos que criar, na época, 10 agroindústrias novas. Evidentemente, as circunstâncias de mercado, de preço, de valor de financiamento para a planta industrial eram muito elevados, mas o setor vitivinícola, por exemplo, fez uma grande central de sucos, concentração de sucos em sucos de uva, e está dando um grande resultado por essa central. E incorporou, num processo só que se chama Nova Aliança, 5 cooperativas que estavam com dificuldades. Claro. E salvou o sistema vitivinícola, que, aliás, foi um setor que cresceu muito fortemente no último ano, o setor de vinhos por via cooperativa e setor de sucos por vias cooperativas. Então, agora temos a grande chance de implementar a agroindústria de soja, a agroindústria de trigo. Nós temos uma produção excelente, 2 milhões de toneladas. Podíamos industrializar no país 1 milhão de toneladas de trigo e não exportar o trigo, mas vender farinha, ou farinhas, isso seria já. Se pudermos vender em pão, melhor ainda. Sim, já industrializado, né? Industrializado. A mesma coisa acontece com o arroz parborizado. Nós temos um mercado aí de arroz muito bom das cooperativas, um setor que cresceu fortemente nesse ano passado e nos últimos anos, porque o arroz é irrigado, ele não sofre a seca. Então, também pelo arroz, podíamos montar grandes projetos agroindustriais de arroz. Temos ainda muito espaço para produzir aves e suínos pelo setor cooperativo e agregar mais valor ao leite. Então, essas plantas, novas plantas agroindustriais, que são macias de forma imediata, estão hoje gritando e impetrando
ao setor do governo federal que cria uma linha de crédito compatível para o investimento na ordem do Pronafio, que seria 2,75%, e aí é possível nós montarmos essas agroindústrias. Eu concluo dizendo que o pós-pandemia vai fortalecer o cooperativismo, assim, com cooperação do governo federal, especialmente com o governo do estado, nos ajudando, principalmente pelo Fundo PEN, que é o fundo que hoje orienta os investimentos para o Rio Grande do Sul, através de incentivos fiscais, que permaneçam eles, e continuemos trabalhando fortemente com nossas cooperativas, nossos produtores, na agroindústria e com os nossos trabalhadores urbanos, sejam eles autônomos, pequenos profissionais liberais, mas vamos criar empregos para suprir a mão de obra que vai sobrar. E não tem outro caminho, a não ser a cooperação. E a cooperação, o melhor significado dela é sempre o cooperativismo na prática. Com certeza, presidente. Cooperativismo para sair da crise e com as molas propulsoras da construção civil e das cooperativas de agronegócio. Presidente do Sescope RS, as cooperativas são parte do nosso Rio Grande que dá certo. Parabéns pelo trabalho, obrigado pela presença conosco. Um grande abraço, cooperativo. Um grande abraço, cooperativa. Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até um próximo encontro.